Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar as informações do Coringão aí com a chegada do Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians. Também temos aí bastante polêmica, a fiel torcida cobrando na porta do CT os jogadores do Timão. Minha opinião, sinceramente, sobre isso, não concordo. Deveria a fiel torcida estar cobrando ali na arquibancada, rapaziada. Parar de ser um pouquinho de amor dentro da arquibancada e cobrar no momento do jogo. O Corinthians vem de uma sequência horrível de 9 jogos sem vencer e acho isso uma injustiça ficar na porta do CT cobrando o jogador. E sim, deveria cobrar na arquibancada. Então vamos embora para a notícia. Já deixa seu likezão aí no nosso vídeo. Notícia, tá? Por mais que eu discuta e eu entenda quem não gosta que isso seja, entre aspas, promovido, noticiado, mas é notícia. Estamos em cima da notícia. Eu sou contra, já falei, a manifestação, ou pelo menos divulgação e publicação de pichações, de pinturas. Ninguém mostra a cara, ninguém sabe quantos foram, quem são. Nesse caso, é notícia. Estão lá alguns torcedores revoltados. Eu não concordo com a postura, eu não concordo com a ameaça, eu não concordo com a intimidação, mas é notícia. Estamos mostrando os rostos, as caras dessas pessoas. Então é torcer e rezar para que não aconteça nada de grave. Ou seja, a polícia está lá para poder tentar apaziguar essa situação, mas acima de tudo é notícia, é triste, é infeliz, mas é notícia. Vamos nessa. Mais um dia aí de muita apuração, de muita notícia. Bom dia, boa tarde. Então a gente está mostrando aí as imagens ao vivo, tá? Do treino do Corinthians que vai começar logo mais. Os jogadores estão chegando pro café da manhã e tudo mais. Enquanto a gente vê o que acontece por lá, ao vivo a gente vai informando aqui bastidores do Corinthians com a chegada do Diniz, que como eu falava aqui, Hernan, ontem aqui dentro do Fala Fonte, você falou, o nome do Diniz está ganhando força, ganhou, tanto que vai ser apresentado hoje às 2h30 da tarde. Ontem foi uma, assim... Se a gente pegar a linha do tempo dessa negociação ou dessa busca do Corinthians por um treinador, ela se dá muito pelo fato das poucas opções de mercado. Ontem mesmo a fonte que eu conversava me dizia aqui, ó, Emiliano, a gente gosta muito, é um cara que é muito legal, um cara que é muito dedicado ao Corinthians, está sempre exaltando o Corinthians, mas não é um nome que a gente está cogitando, então não está na nossa lista. A mesma coisa do Vojvoda. O Corinthians estava analisando naturalmente, pela história que o Tite tem, a gente falava que o Tite é um nome que é um candidato natural por tudo que ele conquistou, mas pesou muito o fato dos trabalhos dele terem sido muito ruins em Cruzeiro e Flamengo e principalmente a questão da torcida. Tinha parte da torcida que tinha uma certa rejeição. Então, ele acabou perdendo um pouco de força. Se falou muito do Silvinho, pelo apreço que o presidente Osmar Stabile tem pelo Silvinho. Até foi engraçado porque também viralizou, e isso muita gente da diretoria acabou acompanhando, fazendo ali um mapeamento das redes sociais em relação ao termômetro de torcida. Meu trabalho. E isso muita gente da diretoria acabou acompanhando, fazendo ali um mapeamento das redes sociais em relação ao termômetro de torcida, porque é natural fazer isso no momento de contratação de treinador. Viralizou uma frase do Memphis quando estava no Lyon e o Silvinho foi demitido do Lyon. E aí o Memphis, na época, disse, gostávamos muito do trabalho dele, ele deu um up aqui e tal, e isso acabou que o Corinthians deu uma monitorada nisso, ou pelo menos algumas pessoas do Corinthians, não vou dizer que oficialmente o Corinthians monitorou isso, mas eu ouvi isso de algumas pessoas. E o Diniz era um nome, assim, um nome grande, um cara experiente, um cara que chegou à seleção brasileira, um cara campeão de Libertadores, um cara experiente com grupos de moleques e de caras experientes, cascudos, como tem o Memphis. O que pesou muito foi a questão da base, o modelo de jogo. O Diniz é um cara que, por exemplo, recentemente puxou o Ryan do Vasco. O Ryan estava vendido. Eu e o Bruno Andrade, a gente trouxe essa informação aqui. O Ryan estava vendido para o Botafogo por 10 milhões de euros. Caramba! E o Diniz falou assim, não, esse moleque aqui tem que jogar comigo. Ele vai se valorizar, ele vai valer muito mais. E o Vasco consegue uma venda muito maior,
muito em função do que o Diniz tinha feito de trabalho com o Ryan. Outro exemplo, Gabriel Sara... Para lembrar o seguinte, o Dorival fez isso com o André e a direção do Corinthians não gostou, né? Não, mas acho que são situações diferentes, né? O Ryan, ele performou. Tá. Ele performou no Vasco. Né? E a mesma coisa do São Paulo com o Gabriel Sara, que tem aquele vídeo icônico, vamos dizer assim, dele puxando e falando assim, não tenha medo de errar, aqui a rede social não te pega, ninguém vai te pegar, ninguém vai te matar. Então, assim, o Gabriel Sara hoje e o Ryan são 2 jogadores que estiveram na seleção na última convocação. Então, pesou muito esse trabalho do Diniz. O pouco tempo que o Diniz trabalhou na seleção, o Neymar, por exemplo, ganhou assim, muita admiração, né, pelo Diniz. Então, assim, foram pensamentos, discussões. E na primeira conversa com o Diniz... Foi uma conversa de 2 horas com a diretoria do Corinthians. Isso ontem de manhã? Ontem de manhã, por volta das 9 da manhã. A hora que a gente estava aqui. A gente estava aqui no Fala Fonte e os caras estavam conversando. E aí, quando foi umas 11 horas, perto do meio-dia, a contratação já estava praticamente sacramentada. E eu pude conversar com uma pessoa da diretoria que me disse, se tudo ocorrer da maneira que a gente está imaginando, o Diniz vai ser técnico antes das 4 da tarde. E foi, né? E foi. Quer dizer, o anúncio oficial foi ontem à noite, mas já estava... É porque assim, É porque tinha uma apresentação, o Diniz foi lá gravar o vídeo e tal. E tinha uma coisa importante também, vamos lá, como trabalha o Diniz? O Diniz tem um empresário que é o Juliano Bertolucci, né? Ele é do time Bertolucci, mas quando o Corinthians, isso tem sido assim nos últimos clubes que o Diniz trabalha. O primeiro approach da diretoria é direto com o Diniz. Então, assim, a primeira negociação, modelo de trabalho, como é que vai trabalhar a base, as primeiras conversas, elas são diretas com o Diniz. E aí depois vem o Bertolucci e fecha tudo. Tempo de contrato, luva, multa se tiver, salário... Aí entra o Bertolucci. E o Bertolucci não está no Brasil, está num fuso horário diferente, está em outro país. Então, a reunião, que poderia ter sido 4 da tarde, ela se estendeu de horário. Entendi. E ela foi à noite. E nisso o Corinthians, como já estava com tudo fechado, e o Diniz estava louco para dar treino ontem. Queria ter ido ontem? O Diniz queria ter dado treino ontem. Então, como ele estava já naquela ansiedade de querer ir para o CT e tal, o Corinthians adiantou os vídeos e as fotos. Entendi. E aí fez a reunião por vídeo lá com o Bertolucci e tal, não sei o quê, fechou as últimas pontas, assinou o contrato e aí o anúncio foi às 9 da noite. É engraçado que eu tinha visto um movimento de alguns setoristas na rede social falando, a assinatura vai ficar para amanhã, o anúncio para amanhã. Mas a minha fonte dizia, cara, não vai passar tipo das 9 da noite. Entendi. Até porque se ele está num fuso em outro país e seja de madrugada lá, então eles conversaram, assinaram para... Não, na verdade era mais cedo lá onde ele está. É mais cedo? É mais cedo. Até porque tem que correr com a questão do para habilitar tudo mais, para estar disponível para o jogo da Libertadores. Mas na quinta ele já está, né? Hoje ele já dá o treino. Sim. Vai bidar, vai ter toda a burocracia com a Conmebol, inclusive. A rescisão do Dorival foi acertada ontem, que ele foi no CT. Já está certo? Já está nos finalmente ali para assinar. Então, assim, foi muito rápido, foi muito tranquilo. E o nome é um nome que, no começo, teve uma reação negativa. Não vou dizer que foi uma reação negativa lá Roger Machado no São Paulo. Não. Mas foi uma reaçãozinha do tipo, Diniz não. Ih, será que vai dar certo? Não vai dar certo. Diniz não. Mas aí depois à tarde, e aí quando teve um anúncio, eu vi muito corintiano na rede social. A maioria, deixa eu ver aqui na postagem. Mas sabe por quê? Até porque não teve muito tempo para ter aquela discussão e tudo mais, é uma negociação muito longa. Eu acho que tem muito disso, quinta-feira já tem jogo, Libertadores, e já tem clássico no domingo, precisamos resolver essa situação. Se tivesse tempo, assim, para pensar, talvez tivesse mais críticas. Mas como é um negócio muito urgente, e também não teve tanta reação negativa assim, eu acho que foi mais tranquilo. Eu acho que teve a reação negativa sim. E foi uma reação negativa do primeiro momento. Sei. Foi uma reação, de fato, bastante negativa.
E aí depois, ao longo do dia, com as informações, aquela coisa toda de o cara é campeão da Libertadores, o cara veio da seleção, alguns vídeos que começam a viralizar. Um vídeo que viralizou é do Diniz no vestiário do Vasco e outro que é na beira do campo num jogo contra o Fluminense, contra o Botafogo. Que o Botafogo faz 2-0 e o Diniz está lá na beira do campo e fala assim, a gente treinou, pô, vocês têm que chegar, ó, vocês têm até o final do primeiro tempo para empatar esse jogo. E tipo assim, dando bronca mesmo. E muito torcedor do Corinthians fala, quero ver ele assim mesmo com o elenco. É o que o elenco está precisando. Quero que ele seja assim com o elenco. Ontem, na nossa enquete, entre os nomes, o Diniz tinha ficado em segundo, o Tite em primeiro. O pessoal podia responder aqui no chat o que achou. Aí a gente abre o chat e mostra aí na tela também com um emoji, hein, Felipe? O que você mandaria? Um emoji